Boa tarde de domingo, né? Ou boa noite, bom dia, boa madrugada, dependendo do momento que você esteja assistindo, né, ao nosso encontro. Eu sou Erison Silva, mediador do grupo de Moral e Ética do Genefil, né? Estamos aqui com a Vanice, o Adriano, o Renan e o Rafael, né? Para ler e debater o último capítulo, né? Depois de uma longa jornada, chegamos finalmente no capítulo 13 do livro Os Elementos da Filosofia Moral, e encerrar esse ciclo introdutório, né, que a gente teve aqui apresentações de diversos membros, né, diversos participantes do nosso grupo de estudo, entre eles o Jadson, que falou sobre a diferença entre justiça e vingança, né, com sua pesquisa de Pibic a partir da perspectiva de Platão, né? Teve aqui também a Laís, que falou sobre a questão, né, de uma moralidade ambiental, né, e também para seres que não são racionais, seres não humanos, por assim dizer, né, como os outros animais, né, se a gente tem uma responsabilidade, ela falou isso a partir da ética kantiana, né, e em uma intersecção com diversas interpretações que existem dessa ética, né, e por fim tivemos aqui o Vitor também, que falou um pouco do Aristóteles, né, e da intersecção entre a ética nicômaco do Aristóteles e a política, né, que aí a gente vai ver que é uma forma completamente distinta de pensar o fenômeno da moralidade e como ele se conecta com o fenômeno da política, né? Por fim, a gente chega no encerramento desse livro, que é perguntar como seria uma teoria moral satisfatória, né? A gente sabe que dentro do horizonte conceitual da filosofia ocidental, existem três grandes linhas de pensamento da filosofia moral. Uma seria a ética das virtudes, né, que teria como seu maior expoente a figura do Aristóteles, né? A outra seria uma ética utilitarista, que teria como seu maior expoente John Stuart Mill, né, e o Jeremy Bentham como seus precursores, certo? E teríamos a terceira e última linha, que seria a ética do TV, né? Que seria a ética kantiana, minha gente. Boa tarde, Antônio, seja bem-vindo, né? Pode ficar à vontade aí para perguntar, certo? Colocar questões, participar. Então, essa última linha, que seria a linha da ética do dever, né? A gente chamaria de ética deontológica, que prezaria muito mais para a gente saber, né, quais são, por assim dizer, as regras morais absolutas, né, universais e necessárias, como colocaria Kant, né? E ele vai falar que isso está centrado na nossa racionalidade prática, né? Que a gente teria que tomar como pressuposto. Eu não posso demonstrar, mas eu teria que pressupor que a gente é livre para poder haver a experiência da moralidade, né? E aí é por isso que a liberdade seria um postulado da razão pura prática, né? Eu tenho que postular que a gente é livre. Eu não posso demonstrar, mas eu posso postular, certo? Então, né, a gente tem uma ética teleológica, que seria a ética das virtudes, que vê como finalidade, né, um fim. A gente existe porque tem um fim para a nossa existência, assim como tudo que organiza, né, que está aqui dentro desse cosmos, também tem uma finalidade na sua existência, certo? E aí tem a ética consequencialista, que seria a ética utilitarista, né, que eu falei, que foi a segunda vertente. Ela preza pelas consequências, certo, que a gente tem das nossas ações. Então, a gente tem que sempre pensar no sentido de produzir, né, maior prazer, certo, e reduzir a dor e o sofrimento em nossas ações, né, sempre visando trazer como consequências a maior quantidade de prazer para a maior quantidade de pessoas envolvidas, concernidas, né, nessas ações.
Essas seriam as três principais vertentes da ética, né, do Ocidente, né, da filosofia ocidental. Teriam algumas variáveis? Sim, ética do cuidado, por exemplo, né, que seria a ética feminista, e aí dentro dela a gente vai ver um questionamento a toda a forma como se estrutura, né, ou se vem pensando o fenômeno da moralidade, né, no Ocidente. Ok? Ah, Edson, mas você está falando muito do Ocidente. Tem uma distinção entre ética ocidental e ética oriental? Sim, tem sim, tá, gente? Porque eu vou já começar para vocês, porque uma distinção clássica é que dentro do pensamento ocidental, a teoria sempre vai preceder a prática. Ou seja, primeiro teorizo para depois praticar. E no Oriente, não, muitas vezes é da prática que se extrai a teoria, certo? Lembre-se de coisas simples, como aqueles filmes de karatê, onde o cara vai treinando sem sair, sem entender por que está fazendo aquilo, e depois vem lá o mestre e diz: olha, tu está fazendo isso por conta desses princípios que já estão inseridos dentro da própria ação, mesmo que você não venha a perceber que eles estão aí, né? Então, basta lembrar disso, que, né, pensamento moral oriental, muitas vezes a prática vai preceder a teoria, né? E a gente vai entender os próprios sentidos na prática. Aquela distinção que muita gente adora fazer, né, entre teoria e prática, né, da filosofia, a filosofia é muita teoria, está faltando prática. Isso não vai existir porque a prática, né, pelo menos dentro da filosofia oriental, a prática muitas vezes vai preceder, né, a teoria. E isso só é para a gente fazer uma introdução aqui, certo? Como um fechamento. Ana Maria, seja bem-vinda. Seja bem-vindo, Jefferson. É um prazer tê-los aqui. Fiquem à vontade para, né, levantar a mão, fazer comentários, observações, perguntar, certo? Porque hoje é o dia de encerramento da leitura desse livro, tá? A gente vai obviamente, da procedência com os nossos estudos a partir de outras obras, ok? E aí a gente vai perguntar, né? Eita, que agora está começando a entrar muita gente aqui, né? A gente vai perguntar como seria uma teoria moral satisfatória, né? Porque, como a gente viu em nossa trajetória até aqui, toda teoria moral apresenta algumas limitações, né? Ao que concerne não só a descrever, né, o fenômeno da moralidade, mas também dá conta de impasses, o que a gente vai chamar de dilemas morais, certo? Vai ter questões de posicionamentos polêmicos, como, por exemplo, o posicionamento de Kant, quando ele vai dizer que a gente não pode mentir em nenhuma circunstância, né? E aí vai ter aquelas situações limites, como, por exemplo, um assassino bater na tua porta procurando, né, uma pessoa que está refugiada dentro da tua casa, né? E você ter que falar a verdade para o assassino, né? Então é bem complicado essas questões, né? Ou as teorias consequencialistas que dizem que a gente tem, né, que promover a maior satisfação, o maior prazer para a maioria, né? E minimizar ao máximo a dor e o sofrimento. Então eu poderia, sei lá, torturar, matar pessoas, né? Uma pessoa para, né, satisfazer milhares, a maioria. Isso daí, né, muitas vezes foi até colocado, flerta até com princípios nazistas, né, que vai dizer que a maioria pode suprimir a minoria para o seu prazer, para o seu deleite, né? Então é bem complicado isso daí, é por isso que existem problemas também no utilitarismo, assim como vai existir na ética da virtude, né? Porque a ética da virtude está flertando com a cosmovisão de realidade que a gente já não tem mais, né? De que o universo ele é harmônico, né? De que tudo existe com uma finalidade e que a finalidade do ser humano é alcançar a eudaimonia, que seria a felicidade, né? Só que essa felicidade ela estaria dentro de um certo modelo de vida que é um modelo contemplativo que o Aristóteles coloca, ok? Enfim, falei bastante. Agora basta a gente aqui começar o nosso debate, né? Começar a nossa leitura. Alguém gostaria de falar, de perguntar alguma coisa?
antes da gente iniciar a leitura, gente? Não, então podem ficar à vontade de levantar a mão, certo? Escrever no chat, que a gente. Adriano, pode falar. Tira só uma dúvida, para eu prestar atenção. Tem muita gente nova hoje? Tem alguns rostos já conhecidos, né? E tem gente nova, sim, aqui hoje, né? Coisa Mas é boa, bom. coisa É boa. ótimo, ótimo. Vamos lá. Como seria uma teoria moral satisfatória? Algumas pessoas acreditam que não pode haver progresso na ética, visto que tudo já foi dito. Eu acredito no contrário. Comparada com as outras ciências, a ética não religiosa é a mais jovem e menos avançada. Derek Peft, né, de Razão e Paixões, né? A moralidade sem excessos. A filosofia moral tem uma história fascinante e rica. Os estudiosos abordaram o assunto de muitas perspectivas diferentes, produzindo teorias que atraem e repelem o leitor atento. Quase todas as teorias clássicas contêm elementos plausíveis, os quais dificilmente surpreendem, pois foram divisados por filósofos de gênios indubitável. Ainda assim, as várias teorias conflitam umas com as outras, e a maioria delas é vulnerável a objeções mutiladoras. Desculpa, mutiladoras. Ficamos querendo saber no que acreditar, qual é, em última análise, a verdade. Naturalmente, filósofos diferentes responderiam a essa questão de maneiras diferentes. Alguns podem se recusar a dar uma resposta sobre o fundamento de que nós não conhecemos o suficiente para chegar à análise final. A esse respeito, a filosofia moral não está muito pior do que qualquer outra matéria. Nós não conhecemos a verdade final sobre a maior parte das coisas, mas conhecemos muito, e não seria precipitado dizer alguma coisa sobre como deveria ser uma teoria moral satisfatória. Uma concepção modesta dos seres humanos. Uma teoria satisfatória seria realista sobre o lugar dos seres humanos do grande esquema das coisas. O Big Bang ocorreu há 13,7 bilhões de anos. A Terra foi formada em torno de 4,5 bilhões de anos atrás. A vida na Terra se desenvolveu lentamente, a maior parte de acordo com os princípios da seleção natural. Quando os dinossauros se tornaram extintos há 65 milhões de anos, isso deixou mais espaço para a evolução dos mamíferos. Há uns 100 mil anos, uma linha de evolução nos produziu. Em termos do tempo geológico, nós chegamos apenas ontem. Mas, a verdade, quem assistiu o Cosmos sabe que é bem antes de ontem. A gente chegou há alguns minutos. Mas, tão logo nossos ancestrais chegaram, eles começaram a se pensar como a coroa da criação. Alguns deles chegaram mesmo a imaginar que todo o universo foi feito para o seu benefício. Assim, quando eles começaram a desenvolver teorias do certo e do errado, eles sustentaram que a proteção de seus próprios interesses tinha uma espécie de valor último e objetivo. O resto da criação, eles raciocinavam, foi planejado para seu uso, mas agora nós conhecemos melhor. Nós agora sabemos que existimos por um acidente da evolução, como uma espécie entre milhões, em uma partícula pequena de um inimaginável vasto cosmos. Os detalhes dessa pintura são revisados a cada ano à medida que mais se descobre. Porém, as grandes linhas estão bem estabelecidas. Algumas das velhas histórias permanecem. Os seres humanos ainda são os animais mais inteligentes que nós conhecemos e os únicos que usam linguagem. Tais fatos, no entanto, não podem justificar uma inteira visão do mundo que nos põe no centro.
Olha como ele está reconstruindo, tá, gente? Ele já tem uma visão do ser humano dentro do cosmos, né? Dentro da realidade e tudo mais. Como a razão origina a ética? Os seres humanos se desenvolveram como seres racionais. Porque nós somos racionais, somos capazes de tomar alguns fatos como razões para nos comportarmos de um modo ou de outro. Nós podemos articular tais razões e pensar sobre elas. Desse modo, se uma ação nos ajuda a satisfazer nossos desejos, necessidades e assim por diante, em resumo, se promover nossos interesses, então nós a tomamos como uma razão para fazê-la. A origem do nosso conceito de dever pode ser encontrada nesses fatos. Se fôssemos incapazes de considerar razões, não teríamos uso para tais noções. Como os outros animais, agiríamos por instinto ou hábito. Mas o exame das razões introduz um novo fator. Agora, nós nos encontramos dirigidos a agir de certos modos como um resultado de deliberação, como um resultado de pensar sobre o nosso comportamento e suas consequências. Nós usamos a palavra deve para marcar esse novo elemento da situação. Nós devemos fazer aquilo que tem as razões mais fortes para ser fazer. Tão logo, nós vemos a moralidade como uma questão de agir com base na razão. Um outro ponto importante emerge. Raciocinando sobre o que fazer, podemos ser conscientes ou inconscientes. O modo de ser, desculpa, podemos ser consistentes ou inconsistentes. O modo de ser inconsistente é aceitar um fato como uma razão em uma ocasião, mas rejeitá-la como uma razão em uma ocasião similar. Isso acontece quando alguém põe o interesse de sua própria raça acima dos interesses de outras raças, a despeito da ausência de qualquer razão para fazê-lo assim. O racismo é uma ofensa contra a moralidade, porque é uma ofensa contra a razão. Observações similares se aplicam a outras doutrinas que dividem a humanidade entre os moralmente favorecidos e desfavorecidos, como nacionalismos, sexismos e classicismos. O resultado é que a razão requer imparcialidade. Nós devemos agir de tal forma a promover o interesse de todos igualmente. Se o egoísmo psicológico fosse verdadeiro, se pudéssemos só considerar nós mesmos, isso significaria que a razão demandaria mais do que nós, do que aquilo que podemos controlar. Mas o egoísmo psicológico não é verdadeiro. Ele apresenta uma falsa imagem da natureza humana e da condição humana. Nós nos desenvolvemos como criaturas sociais, vivendo juntos em grupos, querendo a companhia um dos outros, necessitando da cooperação recíproca e sendo capazes de considerar o bem-estar um dos outros. Assim, há um agradável ajuste entre a o que a razão requer, a saber, imparcialidade, b as exigências da vida social, a saber, aderência às regras que servem aos interesses de cada um, se equitativamente aplicadas, e C, nossa inclinação natural de considerar os outros, ao menos em um grau modesto. Todos esses três itens trabalham juntos para tornar a moralidade não somente possível, mas natural para nós. E aí, galera? Alguma observação, algum comentário, alguma pergunta? Posso prosseguir, então? Vamos lá. Ok, Jefferson. Tratando as pessoas como elas merecem. A ideia de que devemos promover os interesses de cada um igualmente é atrativa quando é usada para refutar o fanatismo. Porém,
Algumas vezes, há boas razões para tratar as pessoas diferentemente. Algumas vezes, as pessoas merecem ser tratadas melhor ou pior do que as outras. Os seres humanos são agentes racionais que podem fazer escolhas livres. Aqueles que escolhem tratar uns outros bem também merecem ser tratados bem. Aqueles que escolhem tratar os outros mal merecem tratamento mal. Isso parece cruel até considerarmos exemplos. Suponha que Smith sempre tenha sido generosa, ajudando você sempre que podia. Agora, ela está em dificuldades e necessitada de sua ajuda. Agora, você tem uma razão especial para ajudá-la, para além da obrigação geral que você tem de ajudar todos. Ela não é simplesmente um membro da grande multidão da humanidade. Ela ganhou seu respeito e sua gratidão por meio de sua conduta. Em contraste, considere alguém com a história contrária. Seu vizinho Jones sempre se recusou a ajudar você. Um dia, por exemplo, seu carro não pegou e ele não quis dar a você uma carona até o trabalho. Ele simplesmente não podia ser incomodado. Algum tempo mais tarde, porém, ele tem um problema com o carro dele e pede a você uma carona. Agora, Jones merece se arranjar por si mesmo. Se você lhe der uma carona, apesar de seu comportamento passado, você estará escolhendo tratá-lo melhor do que ele merece. Tratar as pessoas como elas escolheram tratar os outros não é simplesmente uma questão de recompensar amigos e sustentar rancor contra os inimigos. É uma questão de tratar as pessoas como agentes responsáveis que merecem respostas particulares, baseadas em sua conduta passada. Há uma diferença importante entre Smith e Jones. Um deles merece nossa gratidão, o outro merece nosso ressentimento. Como seria se nós nos importássemos com tais coisas? Desculpa, como seria se nós não nos importássemos com tais coisas? Por um lado, poderíamos estar negando às pessoas a capacidade de aprender boas maneiras das mãos dos outros. Isso é importante, porque vivemos em comunidade. Como cada um de nós se sente depende não somente do que nós fazemos, mas também igualmente do que os outros fazem. Para nos autorrealizarmos, necessitamos que os outros nos tratem bem. Um sistema social no qual merecimentos são reconhecidos nos dá uma maneira de fazer isso. É uma maneira de garantir às pessoas o poder de determinar seus próprios destinos. Ausente isso, o que vamos fazer? Nós podemos imaginar um sistema no qual uma pessoa pode obter um bom tratamento somente pela força ou por sorte, ou como uma questão de caridade. Mas a prática de reconhecer merecimentos é diferente. Ela dá às pessoas controle sobre se os outros irão tratá-la mal ou bem. A prática diz a elas: se você se comportar bem, você merecerá um bom tratamento pelos outros. Você terá ganhado isso. Reconhecer merecimento é, em última análise, sobre tratar as outras pessoas com respeito. Uma variedade de motivos. Alguém? Isso me lembra um pouquinho o imperativo categórico de Kant. Se você faria alguma coisa, se, to, é, se uma coisa é certa, o que você faria, se todos os outros fizessem isso, também seria bom, também faria bem. Essa ideia de reciprocidade. É mais ou menos, né? Porque o imperativo categórico de Kant pede para tu fazer independente se o outro vai fazer ou não, né? Isso lembra muito mais a regra de ouro, Jefferson, né? Que vai colocar, como é que se diz? Não faça com o outro aquilo que você não quer que faça consigo, né? E aí, obviamente, que vai ter aquela questão de você, né, colaborar, né, de você estar, como é que se diz? De você colaborar mesmo com o outro, certo? Para poder atingir determinados objetivos.
Obrigado, Adriano, obrigado. Valeu aí, certo? Uh, então, ele está muito mais indo nessa linha de raciocínio do que na linha do imperativo categórico, certo? Só que tem um ponto aqui, é que ele não coloca conteúdo. Você pode estar colaborando, sei lá, para perseguir uma pessoa inocente. Você pode estar colaborando, né, para fazer algo ruim, entendeu? Se você só for nessa questão de ter uma reciprocidade na ajuda, você pode ajudar a fazer coisas que não são, do ponto de vista moral, boas, certo? E é isso que a gente tem que colocar, também tem que refletir sobre, certo? Porque o imperativo categórico de Kant jamais colocaria isso, certo? Ele vai simplesmente dizer que isso daí não é universal, né? Olha, tal atitude não pode ser universalizável, né? Aí, ó, uma variedade de motivos. Vamos lá, vamos perguntar agora sobre os motivos, certo? Há outros modos nos quais a ideia de promover os interesses de todos igualmente aparentemente falha em capturar o todo da vida moral. Eu digo aparentemente porque eu irei perguntar mais tarde se realmente ela captura ou não. Certamente as pessoas devem algumas vezes ser motivadas por considerações imparcial pelos outros, mas há outros motivos moralmente louváveis. Aí tem aqui, uma mãe ama e cuida das suas crianças. Ela não quer prover os seus interesses simplesmente porque elas são pessoas que ela pode ajudar. A sua atitude em relação a elas é inteiramente diferente de sua atitude em relação a outras crianças, ao passo que ela quer ajudar outras crianças quando ela pode. Tal sentimento benevolente, vago, não é nada como um amor que ela tem pelas suas próprias crianças. Aí, ponto 2. Um homem leal aos seus amigos. Novamente, ele não tem preocupação com seus interesses somente como parte de sua preocupação pelas pessoas em geral. Eles são seus amigos e, portanto, eles são especiais para ele. Somente um filósofo louco quereria eliminar o amor, a lealdade e coisas semelhantes do entendimento de nossa vida moral. Se tais motivos fossem eliminados e simplesmente as pessoas calculassem o que seria melhor, nós poderíamos ficar em uma situação bem pior. Seja como for, quem quereria viver em um mundo sem o amor e a amizade? Naturalmente, as pessoas podem ter muitos outros motivos valiosos. Compositora, só um momento que eu tenho que. Jéssica. Uma compositora tem preocupação, acima de tudo ou mais, de finalizar uma sinfonia. Ela busca isso mesmo que ela pudesse fazer mais bem a alguma outra coisa. Mais bem a alguma outra coisa. Um professor devota grande esforço para preparar suas aulas, mesmo que mais bem pudesse ser feito, direcionado suas energias a olhares. Ainda que esses motivos usualmente não sejam considerados morais, nós não devemos querer eliminá-los da vida humana, ter orgulho do próprio emprego, querer criar alguma coisa de valor e muitas outras intenções nobres contribuem para a felicidade pessoal e para o bem-estar geral. Tanto nós não podemos querer eliminá-los, quanto não podemos querer eliminar o amor e a amizade. Né? Sentimentos, eles são essenciais, né? Eles são essenciais para a moralidade, né? Muitos autores, eles vão ser chamados de emotivistas ou de sentimentalistas por dizer que existem sentimentos que são próprios da moralidade, como o sentimento de se indignar diante, né, de uma ação ruim do outro, você sentir indignação, né, dizer que, nossa, como tu agiu mal, como tu agiu errado, né?
ou um sentimento de louvor em relação a quando a pessoa agiu corretamente, quando ela tomou uma boa decisão, né? Renan, que isso me lembra um pouco do Pequeno Príncipe, sobre a relação do príncipe e a sua rosa, né? Mas aqui a relação do príncipe com sua rosa é a relação de ter responsabilidade, né? Tu és eternamente responsável por aquilo que tu cativas, né? Com a rosa ali dele. E a moralidade é um pouco disso também, tá, Renan? Porque, querendo ou não, a gente tem responsabilidades uns com os outros, um para com os outros, né? Além de ter responsabilidades para consigo mesmo, né? Então, sim, faz parte desse fenômeno que a gente está refletindo da moralidade, né? Vou prosseguir, tá certo, gente? Alguém gostaria de colocar mais alguma coisa? Vamos lá. Utilitarismo é multi-estratégia. Acima, eu dei uma justificação esquemática do princípio de que devemos agir de tal forma a promover os interesses de todos igualmente. Mas então, eu observei que essa não pode ser toda a história sobre nossas obrigações morais, porque algumas vezes devemos tratar as pessoas diferentemente, de acordo com seus merecimentos individuais. Então, discuti alguns motivos moralmente importantes que parecem não relacionados com a promoção imparcial dos interesses. Ainda assim, pode ser possível ver essas preocupações diversas como interrelacionadas. À primeira vista, parece que tratar as pessoas de acordo com os seus merecimentos individuais é absolutamente diferente de tentar promover os interesses de todos igualmente. Porém, quando perguntamos por que merecimentos são importantes, a resposta foi a de que nós poderíamos todos ficar em uma situação pior se o reconhecimento de merecimentos não fosse parte do nosso esquema social. E quando nós perguntamos por que o amor, a amizade, a criatividade artística, o orgulho com o próprio trabalho são importantes, a resposta é que as nossas vidas poderiam ser tão mais pobres sem tais coisas. Isso sugere que há um padrão único operando em nossas avaliações. Talvez, então, o padrão moral único seja o bem-estar humano. O importante é que as pessoas sejam tão felizes quanto possível. Esse padrão pode ser usado para avaliar uma ampla variedade de coisas, incluindo ações, políticas, costumes sociais, leis, regras, motivos e traços de caráter. Mas isso não significa que devemos sempre pensar em termos de fazer as pessoas tão felizes quanto possível. Nossas vidas diárias são melhores se, em vez disso, nós simplesmente amarmos nossas crianças, gostarmos de nossos amigos, tivermos orgulho dos nossos trabalhos, mantivermos nossas promessas e assim por diante. Uma ética que valoriza os interesses de todos igualmente endossará essa conclusão. Essa não é uma ideia nova. Henry Sidgwick, o grande teórico utilitarista da era vitoriana, chegou à mesma conclusão. A doutrina segundo a qual a felicidade universal é o padrão último não deve ser entendido como implicando que a benevolência universal é o único motivo correto ou sempre o melhor motivo para a ação. Não é necessário que o fim que dá o critério da correção deva sempre ser o fim ao qual nós conscientemente visemos. E ainda, se a experiência mostra que a felicidade geral será mais satisfatoriamente obtida se os homens com frequência agirem por outros motivos que não a filantropia universal pura. É óbvio que esses outros motivos serão razoavelmente preferidos com base em princípios utilitaristas. Essa passagem tem sido citada em apoio de um ponto de vista chamado utilitarismo ou melhor, utilitarismo do motivo.
De acordo com tal ponto de vista, nós devemos agir pelos motivos que melhor promovam o bem-estar geral. Ainda mais, o ponto de vista mais plausível desse tipo de utilitarismo não foca exclusivamente nos motivos, nem foca inteiramente em atos ou regras, como outras teorias têm feito. A teoria mais plausível pode ser chamada de utilitarismo multi-estratégia. Essa teoria é utilitarista porque o motivo último é maximizar o bem geral. Porém, a teoria reconhece que podemos usar diversas estratégias para buscar tal objetivo. Algumas vezes, visamos diretamente o objetivo. Por exemplo, uma senadora pode apoiar uma lei porque ela acredita que assim irá aumentar o padrão de vida para todos. Ou um indivíduo pode enviar dinheiro para a Cruz Vermelha Internacional porque ele acredita que isso fará mais bem do que qualquer outra ação que ele possa fazer. Mas, em geral, simplesmente não pensamos no bem-estar geral. Em vez disso, simplesmente cuidamos de nossas crianças, trabalhamos em nossos empregos, obedecemos à lei, mantemos nossas promessas e assim por diante. A ação correta, como viver de acordo com o melhor plano, nós podemos tornar um pouco mais específica a ideia por trás do utilitarismo multi-estratégia. Tá, isso aqui está desconexo, mas vamos lá. Suponha que tivemos uma lista específica completa de virtudes, motivos e métodos de tomada de decisão que poderia permitir uma pessoa ser feliz e contribuir para o bem-estar dos outros. Suponha, em acréscimo, que essa é a lista ótima para tal pessoa. Não há outra combinação de virtudes, motivos e métodos de tomada de decisão que poderia fazer melhor o trabalho. A lista incluiria, ao menos, o seguinte: as virtudes que são necessárias para fazer a vida ir bem, os motivos pelos quais agir, os compromissos que terá para com os amigos, famílias e outras pessoas, os papéis sociais que irá ocupar com, com as responsabilidades e demandas que vêm junto com isso, os deveres e preocupações associados com os projetos que irá empreender, tais como tornar um DJ, ou um soldado, ou um empreendedor, as regras diárias que seguirá, usualmente sem mesmo nem pensar, uma ou grupo de estratégias sobre quando considerar fazer exceções às regras e fundamentos nos quais tais exceções são feitas. Um momento, gente, tem alguém pedindo para acessar. A lista poderia também especificar as relações entre os diferentes itens da lista, o que tem prioridade sobre o que, como julgar conflitos e assim por diante. Seria muito difícil construir tal lista. Como uma questão prática, seria mesmo impossível. Mas poderíamos estar corretamente seguros de que ela incluiria um endosso da amizade, da honestidade e de outras virtudes familiares. Ela nos guiaria para manter nossa promessa, mas não sempre, e para nos refrearmos de causar danos às pessoas, mas não sempre, e assim por diante. Ainda mais, nos diria provavelmente para parar de viver no luxo quando milhões de crianças morrem de doenças evitáveis. Em qualquer caso, há alguma combinação de virtudes, motivos e métodos de tomada de decisão que é melhor para mim, dado as minhas circunstâncias, personalidade e talentos. Melhor no sentido de que irá otimizar as chances de eu ter uma vida boa, ao mesmo tempo otimizando as chances de as outras pessoas terem vidas boas também. Chamemos essa combinação ótima de meu melhor plano. A coisa certa para fazer é agir de acordo com o meu melhor plano. Meu melhor plano pode ter muito em comum com o seu. Presumivelmente, ambos irão incluir regras contra mentir, roubar e matar, juntamente com um entendimento sobre quando fazer exceções a essas regras.
Ambos incluiriam virtudes como a paciência, a amabilidade e o autocontrole. Ambos poderiam conter instruções de como criar as crianças, incluindo quais virtudes fomentar nelas. Porém, nossos melhores planos não precisam ser idênticos. As pessoas têm talentos e personalidades diferentes. Uma pessoa pode encontrar realização como um padre, ao passo que outra nunca poderia viver uma vida assim. Portanto, nossas vidas podem incluir diferentes tipos de relações pessoais e nós poderíamos cultivar virtudes diferentes. As pessoas também vivem em circunstâncias diferentes e têm acesso a recursos diferentes. Algumas são ricas, algumas são pobres, algumas são privilegiadas, algumas são oprimidas. Assim, a estratégia ótima para viver diferirá. Desculpa aqui. Em cada caso, no entanto, a identificação do plano como o melhor plano será uma questão de avaliar quão bem ele promove os interesses de cada um igualmente. Portanto, a teoria geral é utilitarista, ainda que ela possa frequentemente endossar motivos que simplesmente não parecem utilitaristas. E aí, galera? O que é que vocês acham, né, dessa colocação aqui do autor, de dizer que ainda assim o melhor plano é esse utilitarismo, embora cada um, né, traçaria por si mesmo quais seriam as melhores virtudes, os melhores motivos, né, e os melhores métodos para se proceder, para agir, né? O que é que vocês acham disso aqui? Pode falar, Jefferson. Eu não me recordo muito sobre o utilitarismo. Você tem mais informações sobre ele, só para eu não ficar perdido? Sim. Vamos lá, o Renan pediu para resumir o que o autor disse. Primeiramente, sobre o utilitarismo, é a linha da filosofia moral que vai dizer que a gente naturalmente, né, nós seres humanos naturalmente temos o impulso, né, de buscar o prazer, né, e evitar a dor. E que todas as nossas ações, de uma forma ou de outra, são nesse objetivo. De tal forma que a ação útil, né, aquilo que é útil para mim, é aquilo que maximize o meu prazer, certo? Seja ele um prazer físico, um prazer intelectual, né? E aquilo que diminua ao máximo a dor e o sofrimento, certo? Só que isso não apenas visando eu enquanto indivíduo, mas todos os indivíduos que constituem a sociedade, certo? Então, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter uma sociedade onde as ações individuais sempre vão visar, né, a consequência coletiva de trazer a maior quantidade de prazer para a maior quantidade de pessoas envolvidas, certo? Então, é aquele caso de uma senadora, como ele coloca aqui, né, promover uma lei que vai proporcionar o bem-estar da maior parte da população, certo? Em detrimento de uma menor parte, ou até mesmo de, né, extinguir a dor, né, de determinada população ou que está causando algum tipo de desprazer, certo? Então, as nossas ações, do ponto de vista utilitarista, elas seriam boas nessa medida, na medida que as consequências dela, né, trouxessem a maior quantidade de prazer, certo? E a menor quantidade de dor e sofrimento. Entende, Jefferson? Entendi. Certo? E aí, Renan, o que é que o autor está colocando? Ele está colocando que diante, né, de como se dá a nossa dinâmica social, né, no dia a dia, o utilitarismo é como se já tivesse implementado e que a gente poderia pegar os princípios utilitaristas de olhar para as consequências da nossa ação e pensar, né, tanto na satisfação dos interesses individuais quanto dos interesses coletivos da sociedade. Ora, os interesses é obviamente o quê? Trazer uma vida, né, para as pessoas, uma vida que não seja sofrida, que não seja dolorosa, uma vida
que a gente costuma dizer com dignidade, né? Uma vida prazerosa, uma vida que vale a pena ser vivida. O ponto é que com isso a gente teria algumas virtudes que a gente teria que desenvolver, certo? Como, por exemplo, ele coloca aqui ser amável, né? Respeitoso, cordial, cooperativo, né? Para cooperar ali, né? Com as pessoas. E com isso a gente também teria que deliberar, né? Quais seriam as melhores estratégias de agir conforme os meus talentos, né? Conforme as minhas capacidades, porque nem todo mundo tem os mesmos talentos e capacidades. E isso é algo completamente natural na sociedade. Alguns têm maior aptidão e habilidades para desenvolver determinadas funções e outros têm, né, talentos, habilidades para desenvolver outras funções, desempenhar outras funções no interior da nossa sociedade. E aí a gente tem que, obviamente, arrumar uma forma de compatibilizar isso, né, de tal modo que as pessoas elas não sejam discriminadas, não sejam desvalorizadas pelo trabalho que têm e etc. Para você, existe um país que aplica esse conceito, pois me parece muito perfeito para ser real, né? A questão da idealidade, né? O conceito de ser ideal. Tem um cara que vai concordar contigo. O nome dele é Friedrich Nietzsche, né? Quando a gente leu lá a crítica ao utilitarismo, tinha uma parte lá que o Nietzsche estava sendo citado. E o Nietzsche ele coloca exatamente isso, né? O ser humano não age pensando na felicidade, mas sim o inglês, né? O homem inglês que pensa dessa forma, né? Isso aqui é muito uma moral de linha, né, britânica, okay? Da moralidade britânica, que é, obviamente, onde se tem a base do utilitarismo. Tá? A base do utilitarismo é a Inglaterra ali, com Jeremy Bentham, John Stuart Mill e etc. E aí dizem que os lords ingleses, né, eles pensam dessa forma, né, que a sociedade, ali, a alta sociedade, chega a pensar de forma utilitarista, que nem sempre é, certo? O utilitarismo, ele pode fornecer princípios para você tomar decisões em algumas situações limite, né? Como, por exemplo, tá lá, né, um navio afundando, feito Titanic, né? E você não tem bote salva-vidas para todo mundo. Quem você vai colocar no bote salva-vidas e quem você vai deixar à deriva lá para morrer ou, né, sei lá, conseguir sobreviver com as próprias forças, né? O utilitarismo ele vai dizer, olha, os mais velhos que perdoem, mas vocês já viveram muito tempo, né? É provável que se eu salvar as crianças, eles viverão mais do que vocês. Então, se salva as crianças, né? Você tem que decidir entre matar uma pessoa ou deixar uma cidade inteira, né, com milhões de pessoas ser destruída e essas pessoas morrerem. O utilitarismo diz, não, você vai ter que matar essa uma pessoa, certo? A teoria utilitarista, ela coloca para você essas questões limites, ela dá uma resposta. Tanto que tem aquela clássica charge que tem um trem, né? É o mesmo dilema final de Life is Strange. Eu não sei dizer. Eu não sei dizer. É uma série, é uma primeira temporada, certo? É só você lembrar, tem uma charge que ela é muito utilizada, que tá um cara com um trem vindo, e aí tem uma linha com 3 pessoas amarradas, e na outra linha que você pode puxar a alavanca e desviar o trem, tem uma. E aí você vai, né, ter que decidir entre a vida de uma pessoa ou a vida de 3 pessoas, né? Então é bem nessa linha de raciocínio, né? O utilitarista, ele pode ser utilizado em diversas discussões, como, por exemplo, fulano
né, tá lá em situação terminal, né? Deixa eu ver o que tu escreveu. É um jogo que representa um protagonista que volta no tempo. No final do jogo, ele tem que decidir entre sacrificar a vida de sua amiga para salvar a cidade de um tornado ou fazer com que a cidade seja destruída e então salvar a vida de sua amiga. Esse é um ponto, né? Só que aí que tá. O utilitarismo, ele diz que é impessoal. Ou seja, você não vai levar em consideração que aquela pessoa é sua amiga, que você tem afetos por ela, sei lá, é uma pessoa que te ajudou, salvou tua vida uma vez, ou qualquer coisa do gênero. Você não vai. Você vai olhar a questão do indivíduo. Cada um conta como sendo apenas um, certo? Imagina, sei lá, tu trocar aqui, troca que não é tua amiga, é tua mãe, entendeu? O utilitarista vai dizer, não, você tem que olhar do ponto de vista impessoal, certo? Não importa se é tua amiga, tua mãe, um desconhecido, você vai, né, ter que tratar que cada um vale apenas como sendo um, né? E nunca mais do que um. Então, a vida dessa pessoa não tem um valor maior do que a vida de qualquer outra pessoa. Todos teriam o mesmo valor. Entende? Entende, Renan, o ponto? Bem, eu acho que o Renan está escrevendo. Não, não, é porque eu fiquei esperando, mas eu acho que ele tá escrevendo, Manice. Comunidade moral. Aí, o Renan agora foi o que eu disse, ele estava escrevendo. O utilitarismo falaria, então, que um banqueiro tem o mesmo valor que um classe média, já que são o mesmo indivíduo. Sim, não, não que são os mesmos indivíduos, já que cada um é um indivíduo, certo? O banqueiro, ele pode, sei lá, ser milionário, bilionário, né? Mas ele teria o mesmo valor de um mendigo. A vida dele teria o mesmo valor que a vida de um mendigo, certo? E se tu tivesse que escolher entre salvar 50 mendigos ou salvar um bilionário, o utilitarismo diria que para você salvar a vida dos 50 mendigos em detrimento da vida do bilionário. Deu para compreender agora? Jefferson, tu gostaria de ler? Gostaria. A comunidade. Posso começar? Ele está dizendo aqui que começou a ter divergência com o utilitarismo. Relaxa, você vai ver que toda teoria moral clássica vai ter pontos, como ele coloca aqui, né, satisfatórios e pontos que não são satisfatórios, né? Você olhar e dizer, poxa, vamos agir de tal forma que a gente vai proporcionar a satisfação dos interesses da maior parte da população, todo mundo vai dizer, que massa, velho, que legal, vamos lá, vamos agir dessa forma que todo mundo, apesar de ter interesses diversos, né, apesar de todo mundo ter interesses diferentes, vai conseguir realizar seu próprio interesse, vê que massa, né? O coletivo proporcionando a realização individual, né? Mas aí você vai ver que vai ter problemas também quando se colocar isso, né? Muitas vezes a gente resolve um problema para criar três, quatro problemas, é natural isso na teoria filosófica, tá? Jefferson, vamos lá? Beleza. A comunidade moral. Como agentes morais, devemos ter preocupação com todos cujo bem-estar possa ser afetado pelo que nós fazemos. Isso pode ser visto como uma banalidade piedosa, mas, na verdade, pode ser uma doutrina sólida. Ao redor do mundo, uma criança em cada 5 não recebe vacinas essenciais,
resultando em torno de 2 milhões de mortes desnecessárias a cada ano. Cidadãos dos países ricos poderiam facilmente reduzir esse número pela metade, mas não fazem isso. As pessoas, sem dúvida, fariam mais se as crianças em sua própria vizinhança estivessem morrendo, porém a localização das crianças não deveria importar. Todos estão incluídos na comunidade de concernidos morais. Se os interesses de todas as crianças, não importando onde elas vivam, fossem tomados seriamente, isso forçar-nos-ia a mudar nossos modos. Se a comunidade moral não é limitada a pessoas de um lugar, tampouco é limitada por pessoas em qualquer tempo. Se pessoas serão afetadas por nossas ações agora ou no futuro, é irrelevante. Nossa obrigação é considerar todos os seus interesses igualmente. Uma consequência disso diz respeito a armas nucleares. Tais armas não somente têm o poder de mutilar e matar pessoas inocentes, mas também podem envenenar o ambiente por centenas de anos. Se ao bem-estar de gerações futuras se der o peso apropriado, é difícil imaginar qualquer circunstâncias nas quais tais armas deveriam ser usadas. Mudança climática é uma outra questão que afeta os interesses de nossos descendentes. Se nós falharmos em reverter os efeitos do aquecimento global, nossas crianças sofrerão ainda mais do que nós sofreremos. Há um outro modo no qual nossa concepção de comunidade moral tem de ser expandida. Humanos não estão sozinhos nesse planeta. Outros animais sencientes, isto é, animais capazes de sentimento de prazer e dor, também têm interesses. Quando abusamos deles ou os matamos, eles são prejudicados, tanto quanto humanos podem ser prejudicados de tais modos. Bentham e Mill estavam corretos em insistir que os interesses dos animais não humanos têm de ser incluídos em nossos cálculos morais. Como apontou Bentham, excluir criaturas de consideração moral por causa de sua espécie não é menos justificado do que as excluir por causa de sua raça, nacionalidade ou sexo. Assim, o padrão moral único não é o bem-estar humano, mas o bem-estar senciente. Aqui a gente tem duas colocações que são bastante importantes de considerar. Primeiro, né, na comunidade moral, a gente tem que pensar que isso não só se estende ao aqui e agora, mas também às gerações futuras. Ou seja, a gente tem a responsabilidade moral de manter esse planeta um planeta habitável para as gerações futuras. Isso porque eu não posso, moralmente falando, decidir pelo outro, certo? Seria correto alguém decidir por você? Você diria, obviamente, que não. Então, o mesmo se diz, certo, em relação a você decidir pelo outro. Tá, Jéssica? Sem problema. Certo? E esse ponto aqui vai se estender também a questão da gente ter responsabilidade moral com seres de outra espécie. Né? Aqui a Laís, eu acho que ela vibraria, né? Por conta da questão, né, de não só de direitos dos outros animais, mas também no sentido de a gente ter responsabilidade moral com seres de outras espécies, principalmente seres sencientes, né? Lá vem o termo senciente de novo, que é a questão do ser poder sentir, né, prazer e dor, mas também, né, adiciona-se aí mais uma característica, que é a questão da locomoção, dele poder se locomover ali, certo? É algo que a gente tem que parar para analisar. Eu compro que a gente não pode decidir pelos outros, tá? Eu compro que a gente tem responsabilidade com as gerações futuras e que por isso a gente deve manter o ambiente do nosso planeta, certo? Um ambiente habitável, não só para a nossa geração, mas para gerações que virão, né? Que estão a vir, ok? Jefferson. Só complementando, muito das tecnologias que a gente pensa para um futuro melhor tem justamente essa base, né, que a gente tem que se preocupar com as gerações futuras. Por mais que na primeira Revolução Industrial a sociedade não tinha noção do impacto que aquilo causaria ao mundo, agora que a gente já tem consciência, a gente já tem responsabilidade. E só falando sobre essa questão de preocupação com o bem-estar senciente, pensando nos outros animais,
Você abandonar um animal na rua, hoje é crime no Brasil, não é? Por exemplo, um cachorro, um gato. Acho que vem um pouco dessa ideia, não vem? Sim, sim, vem daí, né? A gente tem essa responsabilidade. Animais domésticos, né? Cachorros, gatos, eles não podem ser nem abandonados e nem maltratados, tá? Aqui, pelo menos, tem uma lei de caráter, eu acho que é estadual, que se você maltratar um cachorro, um gato no meio da rua, sei lá, bater nele, espancar ele, você é preso. Você vai preso. Né? Você é denunciado e vai preso, certo? Por maltratos aos animais. Então, isso aí, obviamente, já vem dessa noção de que a gente tem algum tipo de responsabilidade moral, né, com alguns animais. Né? Não sei se, obviamente, que isso não vai se estender a todos, porque só basta a gente chegar no frigorífico e aí a Laís, ela tem muita razão, porque é uma crítica que praticamente a gente não tem como fugir dela, do ponto de vista que a gente promove um genocídio com os animais sencientes para poder utilizar eles como proteína na nossa alimentação, certo? Mas quanto o ponto lá que você colocou sobre as pessoas, né, lá na Revolução Industrial não terem consciência do que aquilo traria para o mundo, foi muito bem colocado, Jefferson. Foi pontual, assim, cirúrgico. Muito bem posto, certo? É o ponto também da nossa sociedade ter desenvolvido uma espécie de consciência sobre o meio ambiente e sobre o mundo, de tal forma que a técnica, né, a técnica, a ciência, que seria o produto da nossa racionalidade, né, ela domina o meio ambiente. Só que nessa noção de dominar a natureza, de dominar o meio ambiente, para transformar de tal forma a atender às nossas necessidades, porque a gente é o único animal que faz isso, certo? A gente é o único animal que não se adapta ao meio, mas a gente transforma o meio de tal forma a atender às nossas necessidades. É por isso que a gente constrói cidades, estradas, né? Enfim, transforma a paisagem, certo? Falando de uma forma geográfica, transforma a paisagem de modo a atender às nossas necessidades. Só que com isso a gente cria o quê? A gente desestabiliza esse meio ambiente. A gente cria um caos, certo? Nos ecossistemas que ali existiam, né? De tal forma que animais entram em extinção, certo? A cadeia alimentar ela fica desbalanceada. Então, tem uma série de consequências que essa ação do ser humano produz sobre o planeta. E isso a gente tem que pensar do ponto de vista moral, porque a gente tem essa responsabilidade, né? Se a gente parar para pesquisar, certo? Vamos ver que filosofias, como, por exemplo, decoloniais ou contracoloniais já têm se inserido há muito tempo, porque a consciência, né, deles, né, que a gente vive de forma a dominar o meio ambiente, de forma a manipular esse meio ambiente. Né? O meio ambiente é algo diferente do que eu sou, é algo diferente, eu existo, né, separadamente do que esse meio ambiente. Pelo contrário, eu só existo porque a Terra permite que eu exista. Eu só existo porque existem as condições, certo, climáticas, geográficas, que permite que eu respire, que permita que eu me locomova, que permita que eu tenha acesso à comida e etc. Né? Então, é um outro tipo de relação que vai ser desenvolvida entre o ser humano e o meio que ele vive, o meio ambiente, certo? É aquela coisa de dizer, eu não sou diferente da árvore, eu não sou diferente, né, dos animais, porque a gente precisa desse conjunto de fatores, certo? Que proporcionam, que possibilitam a vida existir tal qual a gente a conhece aqui. Perfeito? Perfeito. Justiça e equidade. O utilitarismo tem sido criticado como sendo injusto e não equitativo. Podem as complicações que nós introduzimos ajudar? Uma crítica diz respeito à punição. Nós podemos imaginar casos nos quais prender uma pessoa inocente promoveria o bem-estar geral. Um tal ato seria flagrantemente injusto, porém,
o utilitarismo poderia requerê-lo. De forma mais geral, como apontou Kant, os utilitaristas acham apropriado usar criminosos para a consecução dos fins da sociedade. Ainda que tais fins valham a pena, como a redução de crimes futuros, nós poderíamos ficar desconfortáveis com uma teoria que endossasse a manipulação como uma estratégia moral legítima. No entanto, a nossa teoria toma um ponto de vista sobre a punição diferente do que os utilitaristas usualmente tomaram. De fato, nossos pontos de vista são próximos aos de Kant. Punindo alguém, nós o estamos tratando pior do que tratamos os outros. Porém, isso é justificado pelos próprios atos passados da pessoa. É uma resposta ao que ela fez. É por isso que não é correto prender uma pessoa inocente. A pessoa inocente não fez nada para merecer tal tratamento. A teoria da punição, contudo, é somente um aspecto da justiça. Questões de justiça advêm todas as vezes que uma pessoa é tratada diferentemente de outra. Suponha que o empregador tenha de escolher qual promover entre dois empregados. O primeiro candidato tem trabalhado arduamente, fazendo hora extraordinária, deixando tempo de férias e assim por diante. O segundo candidato, por outro lado, nunca deu mais do que ele deveria dar. Obviamente, os dois empregados serão tratados de forma muito diferente. Um irá ter a promoção, o outro não a terá. Entretanto, isso está completamente correto, de acordo com a nossa teoria. O primeiro empregado ganhou a promoção, o segundo não. As ações voluntárias de uma pessoa podem justificar um afastamento da política do tratamento igual, mas nada mais pode. Isso depõe contra o ponto de vista comum sobre o assunto. Frequentemente, as pessoas pensam que é correto indivíduos serem recompensados por beleza física, inteligência superior e outras qualidades que são devidas, e em grande parte ao ter o DNA certo e a ser criado pelos pais certos. Na prática, as pessoas frequentemente têm melhores empregos e mais dinheiro somente porque elas nasceram com talentos naturais maiores e em famílias mais ricas. Porém, na reflexão, isso não parece correto. As pessoas não merecem seus talentos nativos. Elas têm-no somente como resultado do que John Rawls chama de a loteria natural. Considere que o primeiro empregado de nosso exemplo não tenha ganhado a promoção, apesar de seu trabalho árduo, porque o segundo empregado tinha alguma habilidade natural que era mais útil na nova posição. Você quer falar alguma coisa? Pode continuar. Ainda que o empregador pudesse justificar essa decisão em termos das necessidades da empresa, o primeiro empregado poderia corretamente se sentir enganado. Ele trabalhou mais arduamente, mas, mesmo assim, o outro está ganhando a promoção e os benefícios que advirão disso, em razão de alguma coisa que ele não fez. Isso, obrigado. Nada para ganhar. Isso não é equitativo. Em uma sociedade justa, as pessoas podem melhorar as suas circunstâncias por meio do trabalho árduo, porém, eles não irão se beneficiar de um crescimento afortunado. Exatamente. E aí a gente vem na discussão sobre a questão da meritocracia, certo? Porque será que a gente pode adotar a meritocracia como critério de justiça para a sociedade? Será que se a gente estabelecer a meritocracia como critério de justiça, a gente não estaria? Que esse é o ponto do John Rawls no livro Uma Teoria da Justiça. Nota o título, Uma Teoria da Justiça. Ele concebe que existem outras teorias da justiça, certo? Mas ele está ali defendendo uma teoria da justiça e ele critica o princípio de justiça, né, segundo o utilitarismo. Isso por quê? Porque imagine o utilitarismo, desculpa, segundo a meritocracia, né? Isso por quê? Porque imagina, né, que é como se fosse uma corrida, né? Só que tem gente que, pelas suas condições sociais de classe, pelas suas condições, né? Como é que eu posso dizer? De talento, ele vai fazer essa corrida dentro de uma Ferrari, né? Dentro de um carro, né? Confortável, que tem um desempenho, né? E o outro vai correr
no asfalto quente, descalço, né? Obviamente que a gente vai dizer que a meritocracia aqui seria inaplicável. Por quê? Porque existe uma disparidade entre os pontos de partida, entre as condições que os competidores vão desempenhar. E aí, quando a gente fala de sociedades que são historicamente, certo, injustas, que são historicamente desiguais, se eu aplico meritocracia como critério de justiça, eu vou estar produzindo mais injustiça na sociedade do que justiça. Esse é o caso, né, por exemplo, do Brasil, que historicamente é desigual, que historicamente não tem igualdade de oportunidade, que historicamente não tem igualdade de direitos, que historicamente não tem igualdade de representatividade, entendeu? Então, quando a gente para analisar, a gente tem que ver, né, aqui essa questão que ele está colocando, né, justiça e equidade. Justiça, certo? Vai estar relacionada em equidade, e equidade é diferente de igualdade, basta você lembrar aquele quadrinho lá do como é que se diz? Das pessoas tentando ver o jogo de futebol por cima da cerca, né? E aí tá um caixote para cada um, só que eles têm tamanhos diferentes. Né? E aí aquele que é mais alto, ele não precisa nem de um caixote para poder enxergar, enquanto que é mais baixo, ele vai precisar de 2 caixotes. E aí a distribuição equinânime, né, de equidade, diz não dá nenhum caixote para o cara que está ali, né? E isso, deixa eu ver aqui que tu colocou, né? Não dá nenhum caixote para aquele cara e dá 2 caixotes para o menor. Deixa eu ver aqui o link que tu enviou, Jefferson. É essa daqui. Exatamente, né? A diferença entre igualdade e equidade. Ok? É exatamente. O Jefferson colocou aí né, como é que se diz, rapaz? Deixa eu ver se dá para No projetar aqui. chat. Apresentar outra coisa, janela. Deixa eu desvincular para ver se vai. Essa crítica à meritocracia, ela tem como base também o determinismo histórico, algum determinismo assim? Exato. Porque se subentende aqui, ó. É esse ponto aqui, tá, gente? Tá aqui. Aí, ó. Tá vendo que o mais alto, né? A figura mais alta, ele não precisa do caixote para enxergar, né? Se for dado o caixote a ele, certo? Ele não vai fazer diferença. Agora o mais baixo vai, porque ele vai precisar de 2 caixotes para poder estar ali em igualdade de condições, certo? Isso aqui, metaforicamente falando, a gente vai dizer o quê? É distribuição de direitos, é distribuição de oportunidade, é distribuições dos cargos públicos de poder, de tomada de decisão, porque poder exatamente está ligado a isso, a tomada de decisão, certo? Então, esse ponto aqui vai diferenciar o que é igualdade, que está no primeiro quadro, certo? Do que é igualdade, do que está no segundo quadro aqui, certo? Jefferson, por que tu estava falando? Desculpa. Não, eu só estava comentando que a base dessa crítica à meritocracia é o determinismo histórico, entre outros determinismos, né? De que a pessoa não é tão livre assim para ter uma postura ética como se esperava, ou o que seja. Não sei se Exato. estou falando bobagem. Não, é por aí, porque o ponto todo é a gente se perguntar como a gente constrói uma sociedade justa, né? Ah, vamos aplicar meritocracia, né? Os que tiverem melhores talentos, os que tiverem melhor desenvoltura, né, que tiverem mais mérito, merecem ocupar os melhores cargos. Aí você se pergunta, poxa, vamos dizer que tem um garoto que seja filho da catadora de lixo, né, e queira ser médico, e outro que é filho sei lá, de pais que são donos de um plano de saúde, entendeu? Quem tem mais possibilidade de realizar, né, de atingir o ponto de se tornar médico? Obviamente que é o outro. É aquela questão, você saber que a corrida, ela não está sendo igual, disputada de forma igual, né?
E aí a gente tem que. Ela não está sendo equinânime, não tem uma equidade. E aí o que, é que a gente tem que fazer? A gente tem que desprender alguns tratamentos diferenciados para poder reequilibrar isso dentro da sociedade. Sabe qual é um ponto que chega a isso aí, Jefferson? Cotas. Cotas para universidade pública, cotas para concurso público, né? Cotas para representatividade no Senado, né? Na Câmara Federal, na Câmara dos Vereadores, né? Nas assembleias legislativas estaduais no país todo, né? Cotas para negros, para mulheres, para pessoas indígenas, entendeu? Para todos os tipos de segmentos de representação da sociedade. Caso contrário, o que a gente vai ter é uma disparidade na distribuição dos cargos de poder. Pode falar. Só complementando, eu cheguei a ver uma notícia, não lembro da onde foi exatamente, mas que falava como que a neurociência criticava essa visão da meritocracia, porque ela mostrava, né, a partir de experimentos, que de acordo com o convívio familiar que a criança, que o adolescente tem, e de acordo também com se ele tem alimento, se ele não tem alimento para comer, isso claramente vai influenciar na capacidade intelectual, na capacidade de compreensão de que aquela pessoa vai ter. Isso. Isso. É incrível, né? Porque a galera fala muito de Paulo Freire, porque Paulo Freire ele passou um bom tempo para dizer, gente, não tem como a criança aprender com fome. Não tem, não é, né, plantinha, etc. Ela não vai conseguir. Além de ter, né, agora já está mais do que comprovado, vai ter perdas, biologicamente falando, cognitivas para as crianças que são submetidas à desnutrição, né? Então, vê só, imagina tu ter, né, todas as circunstâncias do ambiente adequado para estudar, né, ter moradia, alimentação adequada, certo? Ter uma rotina estável, onde você encontra harmonia dentro do interior da sua casa ou em qualquer outro canto, certo? Que te possibilite estudar, etc. Entendeu? E desenvolver as suas habilidades, as suas aptidões naturais, certo? E alguém que não tem nenhum básico, alguém que não tem nem o que comer, certo? Eu costumo dizer que fome não é que a gente sente no intervalo entre uma refeição e outra. Fome, certo? Tá relacionado em você ter uma refeição e não saber quando será a sua próxima refeição. Isso é fome. Não é que a gente sente entre o almoço e o lanche e a janta, certo? A gente sabe que vai ter, né? Teoricamente, a gente sabe que vai ter o que comer. Mas tem gente que, né, que tomou café da manhã e não sabe se vai ter almoço, não sabe se vai jantar, não sabe quando vai ser sua próxima refeição. Isso sim é algo bem complicado. Exato, é insegurança. Estão usando esse termo agora, né? Insegurança alimentar. Isso daí é complicadíssimo. Deixa eu voltar aqui para. Gente, Tá compartilhando a figura ainda. não sei porquê. Deixa eu. Uh, que estranho. Eu vou ter que parar a apresentação aqui. Aí agora eu vou ter que jogar de novo. Aí, voltou, né? A Voltou. conclusão. Quer que eu leia? Ou... Pode ficar à vontade. Então, conclusão. Como seria uma teoria moral satisfatória? Eu delineei a possibilidade que parece mais plausível para mim. De acordo com o utilitarismo multi-estratégia, devemos maximizar os interesses de todos os seres sencientes, vivendo de acordo com o melhor plano para nós. Entretanto, modéstia é requerida quando se faz uma tal proposta.
Ao longo dos séculos, os filósofos têm articulado e defendido uma ampla variedade de teorias morais, sendo que a história sempre encontrou falhas em suas concepções. Todavia, há esperança, se não por sugestão minha, então por alguma outra proposta no caminho. A civilização tem somente alguns milhares de anos. Se nós não a destruirmos, então o estudo da ética tem um futuro brilhante. Né? É aquela coisa. Ele deu uma proposta do que seria, né, uma teoria moral plausível, que é uma teoria moral utilitarista, né, multi-estratégia, no sentido de que cada um vai poder desenvolver suas estratégias, né, suas virtudes, né, seus métodos de como agir para poder alcançar lá a sua realização, tá? Entre tantos pontos, eu já te passo a palavra, Jefferson. Entre tantos pontos aqui levantados, eu tenho que colocar o seguinte: ele admite a possibilidade da evolução moral, no sentido que a gente está num estágio da nossa civilização, da nossa sociedade, que pode ser que daqui a um século ou até menos do que isso, a gente tenha uma outra compreensão, né, do que é socialmente plausível e do que é moralmente também válido, né, de tal forma que a gente passe a pensar a moralidade, né, e também a questão do convívio social de outra forma, certo? Não só para um ser humano com o outro, ou do ser humano para consigo, mas também, né, da gente com o meio ambiente e com os outros animais. Jefferson? Nesse caso que ele estava falando de utilitarismo multi-estratégia, seria uma forma de tentar combinar essa liberdade individual, né, que cada um pode conectar suas próprias virtudes, seus próprios métodos, etc., com aquilo que é coletivo? Exato, exato. É você combinar o individual e o coletivo, né? Você tentar compatibilizar isso. É difícil, viu? É difícil. Eu me lembro que durante a graduação eu tive 3 pesquisas de PIBIX e eu sempre me perguntava o que a gente tinha de comum, de igual, de similar, que permitiria a gente usar como fundamento para uma moral, se não universal, mas que venha a ser universalizável, né? Que a gente poderia construir conjuntamente esse sentido de universalidade a partir de convenções e de contratos ou acordos tácitos. De tal forma que a gente fez isso com outras coisas, como, por exemplo, né, as cores e os significados dos semáforos de trânsito, certo? O que significa o vermelho? A gente sabe que é parar, o verde a gente sabe que é seguir, o amarelo para ter atenção, né? A gente sabe que isso daí é aplicado em todo canto do mundo e foi criado por a gente de forma convencional. A gente convencionou isso, certo? Que no trânsito existem essas regras e isso foi basicamente propagado para o mundo inteiro de maneira que não era universal, mas se tornou universalizável. Então a gente poderia ter regras morais que tivesse essa mesma característica, né? Mas até hoje eu não sei o que a gente tem de igual que permita a gente assentar, fundamentar isso. Talvez o fundamento não esteja na igualdade, sim no que a gente tem de diferente, que todo mundo é um diferente do outro. E daí a gente poderia partir para essa compreensão. Eu não sei. O que é que tu me diz, Jefferson? Renan, Não consigo responder de uma forma fácil essa pergunta. é complicado. É complicado. Eu sei que é complicado. Olha, foram 3 anos, tá? E eu abandono. Eu não é que eu tenha abandonado, eu continuei, né? Eu pensava que a racionalidade era esse fator, né? Que todo ser humano, no final das contas, é racional. Mas aí eu descobri outra coisa também, que todo ser humano também é passional, né? Que a gente também tem paixões, emoções, né? Instintos que nos constituem, que nos tornam humanos, né? E que isso não é uniforme, nem a razão e nem os instintos em todos nós. Então é sempre algo que eu paro para refletir e ainda não consigo, né, pensar. Ou melhor, não consigo concluir, ok?
Mas é isso. Encerramos aqui a primeira parte, né, da nossa introdução, né, aos assuntos de filosofia moral. Infelizmente, eu acho que a gente não conseguiu gravar todas as sessões, todos os capítulos, todos os debates, porque seria ótimo ter isso lá no YouTube para todo mundo que está frequentando, que passou a frequentar o grupo de estudos, né, pudesse, né, ler o capítulo com a gente aqui. O que eu tenho a dizer é que a gente continua, tá? Eu vou fazer algumas sugestões de texto, vou propor, colocar em votação a partir de amanhã. Também vou estar aberto a aceitar, né? Obviamente, o grupo está aberto a aceitar sugestões, certo? Dos participantes. E eu acho que é isso, né? Tem uma parte do Ernest Tugendhat que ele fala, e eu acho que cabe citar aqui. Deixa eu ver se eu consigo encontrar. Para você ter ideia, eu coloquei isso como citação aqui, citações. Tá aqui, né? É, tem uma do David Hume e tem outra do West do Kentucky. Eu vou citar do West do Kentucky, né? Que tá aqui, eu vou colocar no chat para vocês, gente. Para encerrar essa primeira parte, mas também para, né, dar início a outra, já que todo final também significa um início. Peraí. Eu coloquei no chat aí, eu acho que não foi tudo, não. Não, não foi tudo. Foi até ir na história. Tá lá em lições sobre ética do Ernest Kentucky, tá? Eu vou ler aqui para vocês, para a gente encerrar, né? Abre aspas. A vida talvez fosse mais simples, mas também menos séria se a moral fosse uma parte de mim, assim como meu coração ou minha coluna. Pensar para si a moral de maneira tão heterônoma é prova de uma falta de confiança, primeiro, no próprio querer ser assim, e também no querer ser assim do outro. Da mesma forma, é provada a falta de confiança na congruência dos conceitos morais, que resultam para mim e para os outros. Porém, o que quer que seja aquilo que desejamos, sua base é frágil. E na história se mostrou muitas vezes que nenhuma tentativa de tornar essa base mais forte por meios artificiais levou os seres humanos a se tornarem melhores do ponto de vista moral. É esse o ponto, certo? Embora a moralidade, né, tenha existido aí, o seu fundamento ainda é frágil, certo? Por quê? Porque ainda depende do nosso querer ser assim, né? Tanto do meu querer ser assim, quanto o querer ser assim dos outros. É por isso que a moralidade, né, ela é uma questão, um problema filosófico, certo? Porque a gente pode se perguntar por que eu quero ser um sujeito moral, né? Enquanto tantas vezes, principalmente na nossa sociedade, vivendo no Brasil, né, ser o cara que é desviado moralmente, o cara que é, né, que tenta passar a perna em todo mundo, que tenta tirar proveito ali, coagir as pessoas, né, né enganá-las, certo? Parece ter melhor vantagem, parece viver a vida melhor, parece ter acesso a coisas que os outros não têm. Então, por que isso? Né? Porque no final, a gente, enquanto pessoa, enquanto sociedade, isso vai ser melhor na medida em que a gente fortalece, né, isso que é frágil, que é a moralidade. É, eu não sei quem disse que se eu for moral, eu vou ter mais vantagem. Se responderam que não, né? Mas pelo menos se a gente é uma pessoa de caráter, se a gente é uma pessoa moral, vai ser um canalha a menos na sociedade. É isso, gente. Certo? É com isso que a gente vai parar,
né, a nossa reflexão por hoje, porque próxima semana a gente já retoma, certo? E tentar refletir, certo? Porque toda vez que a gente tentou, né, por meios artificiais tornar isso mais forte, né, seja pela coesão, seja por uma educação que no lugar de educar adestra, né, a gente se tornou piores do ponto de vista moral, certo? É isso. Jefferson, Renan, gostaria de falar mais alguma coisa? Eu queria agradecer pelo estudo de hoje e pela conclusão, né, do livro como um todo. Por mais que eu não tenha participado de todas os outros estudos anteriores. Perfeito. Mas agora vai participar, Jefferson. Não se preocupe. E aí eu vou colocar lá, né, a votação de uma lista de livros que a gente pode ler, né? Consequentemente, eu vai estar lá no Renan, aguardo você lá no grupo do WhatsApp também, tanto no Discord quanto no WhatsApp. Perfeito? Agradeço também. Agradeço a todos que ficaram aqui até agora, a Silvia, Daiane, né? A você que assistiu a gente, valeu mesmo. Venha, certo, refletir sobre essa coisa frágil que é a moralidade, mas que ao mesmo tempo desperta tanto, é, como eu posso dizer, tanta polêmica, tantos, né, questões, nos instiga a refletir tanto, né, sobre nós mesmos, sobre a sociedade, né, e até mesmo o meio ambiente e tudo que constitui o que é real, certo? Valeu, gente. Muito obrigado aí. Se cuidem e até a próxima semana, já com um novo livro-texto aí, com um novo livro para a gente, né, ler, debater e refletir juntos. Um abraço. Abraço, muito obrigado, Erison. Tchau, Silvia e Daiane. Se cuidem.